Olá, meu nome é Natália, eu sou psicóloga e trabalho com alívio da ansiedade, manejando sentimentos de culpa, vergonha e autocrítica. E tô gravando aqui esse vídeo na minha casa e já falei em outro vídeo que eu não tenho ninguém que faça a minha edição, então tenha paciência. Eu espero que valha a pena, eu acho que vai valer você ficar para ver esse vídeo. Hoje eu quero falar sobre autoindulgência e autocrítica. O que isso quer dizer? Autoindulgência é quando a gente é permissivo, digamos assim, com a gente mesmo. Você posso fazer o que eu quiser, não importa, enfim. E compartilhar com vocês a experiência de oferecer, de como é pensar oferecer uma proposta de cuidado a partir da autocrítica, né? Por quê? Muitas pessoas, a maioria de nós que é autocrítico, a gente não se percebe autocrítico. Olha que coisa interessante. Isso faz todo sentido, porque se a gente é autocrítico, né, como é que a gente se percebe? Permissivo, indulgente, preguiçoso, molenga, frágil. A gente não percebe que esse sofrimento está relacionado à dor da autocrítica, tá? Então, quando a gente começa a falar de autocrítica para quem sofre disso, é comum que a pessoa não se identifique no primeiro momento, né? Então ela fala assim, mas eu passei por essa experiência exata que estou descrevendo, né? Mas eu sou muito mole comigo mesmo. Eu lembro, essa minha amiga, se ela estiver assistindo o vídeo, acho que ela vai lembrar dessa cena, a gente na sala da casa dela, ela relatando um intenso sofrimento emocional, e é uma pessoa que sofre, né, de ansiedade. E aí eu falei, nossa, você tem uma autocrítica gigantesca, né? Só reconhecendo isso, você tem uma autocrítica gigantesca, o tamanho dessa sala, e a sala dela é enorme, ela vive numa casa enorme. E ela olhou pra mim assim e falou, não, eu sou indulgente comigo. É claro que você acha isso, né? É claro que qualquer um de nós que é autocrítico acha isso, porque isso faz parte do funcionamento. A gente acha que a gente tem que ter um desempenho cada vez melhor. E isso pode acontecer com pessoas que têm alto desempenho, né? A pessoa no mundo prático, factual, ela tem um alto desempenho e ela se acha pouco, com uma pessoa que no mundo prático tem um baixo desempenho, porque ela tá adoecida mesmo e não vai conseguir, e assim, por vários fatores na vida dela, ter o desempenho que ela esperava. E os dois casos, as duas pessoas, elas vão se achar permissivas consigo mesmo, vão se achar mole, porque isso faz parte da autocrítica. Então, esse processo da gente se achar indulgente com a gente mesmo, se achar permissiva, isso faz parte das coisas que a gente chama de resistência à compaixão, né? E aí, quais são as crenças relacionadas a isso? Geralmente a gente acredita que se a gente for gentil conosco, isso vai ser uma desculpa e uma justificativa pra gente não fazer as coisas que a gente acredita que a gente tem que fazer. Porque ainda existe uma crença muito forte que é essa autocrítica que nos move. Então, se eu me achar bom, eu não vou nunca ficar melhor, né? Se eu achar que eu sou suficiente, então eu nunca vou fazer as coisas que eu tenho que fazer. Se eu achar que eu posso descansar quando eu estou cansada, então isso significa que eu não vou trabalhar quanto eu acho que eu deveria trabalhar. Se eu achar que está tudo bem cometer um erro, então isso significa que eu vou errar sempre. Existe essa crença. Aí tem até uma experiência interessante
com uma pessoa que eu já atendi há um tempo atrás, que eu cheguei a falar pra ela assim, brincando, né? Olha, eu não quero que você venda miçanga na praia, não é isso. Porque a gente esbarrou nesse processo de resistência à autocompaixão, em que ela falava assim, mas eu não posso entender, eu não quero, eu não posso entender porque eu procrastino, sabe? Eu não posso procrastinar e pronto, eu tenho que fazer. Disse, ok, né? Você tem que fazer, isso é um dado da realidade, que você tem que fazer essas determinadas coisas no seu trabalho que você não está conseguindo. A questão é, a autocrítica, ela está te ajudando a chegar nesse resultado que você quer, ou ela está te atrapalhando? Né? Porque se ela estivesse ajudando, ainda assim eu seria contra, porque eu acho que é uma carga de sofrimento desnecessária, mas faria algum sentido. Né? Mas ela não tá. Aí vamos tentar trazer isso para exemplos concretos. Eu vou pegar a história da procrastinação mesmo. Vou pegar uma situação super atual e não sigilosa. Eu convivo com muitas psicólogas, e hoje existe uma pressão muito forte para a gente estar nas mídias, nas redes sociais, né? Apresentar os trabalhos nas redes sociais. Algumas vezes isso vai fazer sentido e outras não. Tá? Eu estou aqui, por exemplo, apresentando meu trabalho nas redes sociais. Isso faz um sentido para mim em vários níveis, né? De valores pessoais e profissionais. Para outras pessoas não vai fazer, tá? Mas existe essa pressão. Aí a pessoa procrastina. Ela fala assim, eu tenho que fazer tantos stories, posts, vídeos, e eu não consigo fazer. E toda hora eu procrastino, porque o que há de errado comigo? E eu procrastino porque eu sou uma meleca. Né? Eu não faço direito, porque eu sou preguiçosa, porque não sei o quê, porque... E aí, se você for conversando com a pessoa, se a gente conseguir abrir um espaço de diálogo em que a gente possa refletir sobre o papel dessa autocrítica, não vai ser difícil a pessoa perceber que a própria autocrítica se mistura com a procrastinação. Explicando melhor, como eu vou apresentar o meu trabalho, como é que eu vou produzir o meu trabalho e ver um resultado e mostrar para pessoas se eu acho que eu sou uma merda, né? Se eu acho que isso é uma droga e que o meu trabalho é ruim porque eu sou ruim, porque eu sou uma fraude, porque olha só, eu procrastino, as coisas começam a se juntar, né? Então, a autocrítica, ela vai te paralisar. Né? E ela vai te levar à procrastinação. Então, quando eu trabalho com os meus clientes, e especialmente situações profissionais em que eles estão vivendo com muita autocrítica, aí de vez em quando eu me vejo tendo que brincar assim, não estou dizendo para você vender miçanga na praia. Nada errado com vender miçanga na praia, tá? É uma profissão, não é uma profissão, mas é um trabalho válido. Mas não é o que essas pessoas querem e não é o que eu estou dizendo para elas fazerem. Eu não estou dizendo assim, joga tudo pro alto, né? Não faz nada. Deixa, os prazos não importam. Não é isso. Mas a gente precisa encontrar estratégias para fazer o que é possível dentro do que é possível. Porque só o que é possível é real. Entendeu? Não adianta achar que você vai fazer 3 stories por dia e 7 posts por semana e 5 vídeos, se isso não é real para você. Então, voltando, não adianta a gente se cobrar coisas que a gente não vai conseguir fazer ou não vai conseguir fazer agora. Porque é inútil mesmo. E essa cobrança pode intensificar a sua paralisia e a sua dificuldade de reagir. A Kristin Neff, que é uma psicóloga
norte-americana, que escreveu o livro de autocompaixão, já traduzido para o português, ela dá esse exemplo no livro dela sobre procrastinação e perfeccionismo, que muitas vezes a procrastinação é uma forma da gente evitar entregar esse resultado do qual a gente tem medo de ser criticado. Quando a gente tem uma autocrítica muito grande, gente, é muito difícil produzir alguma coisa. Porque quem quer passar por isso? Quem quer produzir algo que toma horas da sua vida e do seu trabalho e ter o seu valor como ser humano julgado por esse algo e esse resultado ser ruim? Quem quer passar por isso? E eu posso te dar vários exemplos disso. Inclusive o meu próprio. Hoje eu tô com quase 40 anos, já tenho mais de 15 anos de formada, mas quando eu estava na minha graduação, e no final da graduação especialmente, que eu fiz algumas especializações e na época eu deixei de entregar a monografia de 2 especializações que eu fiz. Eu não peguei o título. Porque eu não conseguia, eu quase não consegui fazer a minha monografia do TCC, do fim do curso. Eu fiz com muito custo, mas eu não conseguia porque eu tinha alguma dificuldade com o conteúdo, não. Inclusive, eu era considerada uma aluna brilhante, assim, em todas essas matérias, excelente. Meus professores não conseguiam entender, assim, porque eu tenho dificuldade de escrever, não, eu nem tenho dificuldade de escrever. Nem de entender o conteúdo, nem de explicar, e eu mesmo não conseguia responder essa pergunta, por que eu não consigo fazer uma monografia? E a verdade é que eu tinha muito medo do que ia acontecer quando eu entregasse esses trabalhos, porque eu ia poder ser criticada por eles. E principalmente a principal crítica de qualquer coisa que eu entregasse era eu mesma. Eu ia me chicotear por aqueles trabalhos, por aqueles resultados por muito tempo, porque eles nunca iam estar à altura das minhas expectativas. Quem quer passar por isso? Teve uma colega, por exemplo, que a gente conversou sobre isso, e sobre ela questionar o momento profissional dela, e a gente entender que parte desse sofrimento e desse questionamento é porque o trabalho tinha virado uma fonte de autocrítica muito grande, de sempre se questionar: será que eu estou fazendo direito? Eu não estou fazendo direito, o que eu estou fazendo está ruim, não vai ter um resultado. Se não tiver esse resultado, então eu sou uma péssima profissional. Quem quer passar por isso? Sabe? Quem quer viver esse tipo de situação? E é claro que você vai evitar e vai procrastinar, assim, e vai questionar até se você está fazendo a coisa certa da vida, porque é normal a gente evitar esse tipo de coisa. E aí, até pensando no outro vídeo em que eu falo sobre pensamento positivo, cultura da felicidade, passar por sentimentos negativos não, desconfortáveis. Viver esse desconforto emocional é parte da vida. Agora, a gente não precisa somar ao desconforto natural o peso dessa autocrítica que não nos leva ao resultado que a gente quer alcançar e nos impede e nos paralisa. E é essa a questão, assim. Pode ser que você esteja achando que você é muito permissivo, muito indulgente, que você é preguiçosa, que na verdade o seu problema é que você não se cobra o suficiente. E aí eu quero dizer que se você sente que o seu problema é que você não se cobra o suficiente, isso já é um sinal de alerta. Isso já acende uma luzinha, tá? Porque ninguém merece passar por esse tipo de cobrança
ela é dolorosa e ela é inútil. Porque se ela fosse útil, assim, não é totalmente inútil, tem uma utilidade, né? A autocrítica, não é assim, a autocrítica não serve pra nada. Mas assim, se agarrar a ela e fortalecer ela é inútil. Né? E aprender a trilhar essa linha entre a autorresponsabilização, que assim, eu tenho prazos, eu tenho coisas para cumprir, eu tenho objetivos de vida, eu tenho responsabilidades. A autorresponsabilização sem a culpa e a autocrítica, sem fortalecer a culpa e a autocrítica. Né? Ai, Natália, e aí, como é que faz isso? Onde é que vende? Qual é a pílula que eu tomo? Né? Eu ouvi isso já, assim. Tá, e aí? Faz assim e muda? Não. Porque nada na vida a gente faz assim e muda. Não é verdade? Tudo é um aprendizado. Não existe um resultado fácil. Existe um processo, um treinamento da mente, um reconhecimento da sua própria história, das suas emoções, que vai te ajudar a construir esse espaço. Né? E esse espaço, que pode ser um espaço interior de motivação gentil, né? Que é a gente se comprometer com as coisas que são importantes pra gente, a partir de um lugar de autogentileza e não de autocobrança. Não adianta eu falar pra você, pare de se cobrar, né? Pare de ser autocrítico, porque você não vai conseguir fazer isso, e isso só vai ser mais uma fonte de sentimentos frustrantes e de dor. Né? Ai, meu Deus, é o que a gente chama de golpe duplo. Além de fazer autocrítica, a gente se critica por se criticar. Pá, pá. Tá? O que eu posso dizer existe método e existe caminho para isso. Tá? E que não tem resultados imediatos. Mas ter a consciência de que isso acontece é uma primeira etapa. Ter a consciência de que isso acontece não resolve. Tá? Não resolve assim, tipo, ai, pronto, eu sei que a minha autocrítica não me ajuda, então nunca mais vou me autocriticar. Ai, quem dera. Eu estou estudando isso. Esse ano que passou, especialmente, foi um ano que eu me dediquei muito intensamente a esse estudo dentro da psicologia. E eu pratico e eu ainda me autocritico bastante. Agora, com certeza, melhorou muito. Com certeza eu encontrei muito mais momentos de suavidade, muito mais capacidade de lidar com o desconforto, menos autojulgamento. E um efeito interessantíssimo que eu encontrei nesse processo foi uma capacidade muito maior de autopreservação. Porque eu fui realmente entendendo que eu não precisava me punir e por isso também eu não merecia ser punida por outras pessoas por coisas que eu não fiz errado e nem por coisas que eu fiz errado. Porque isso não me ajuda. Isso não me acrescenta, isso só provoca uma dor sem sentido. Então eu parei de me deixar em posições, eu tenho parado cada vez mais de me deixar em posições de receber a agressão de outras pessoas, finalmente, na minha vida, porque eu era uma pessoa que recebia bastante isso, porque eu entendi que isso não é bom pra ninguém e que isso não vai me levar nem 1 milímetro na direção que eu quero, né? Na direção de ser mais responsável com os meus deveres, na direção de fazer as coisas que são importantes para mim, de perseguir os meus valores, de ser uma mãe melhor, ou uma profissional melhor, ou uma melhor terapeuta, ou alguém que tem uma vida cada vez mais plena de sentido. Ser moralmente, verbalmente agredida por mim mesma ou pelos outros não vai me ajudar nisso. A única coisa que vai fazer é
dá uma falsa sensação de alívio da culpa, assim, tipo, ok, eu mereço, eu fiz errado, então pode me bater. Que na verdade é o oposto de assumir as minhas responsabilidades. Então eu vejo muitos ganhos desse processo, assim, com certeza. E apesar de ser importante cada vez mais entender que sofrimento é parte da vida, ao mesmo tempo, isso também me ajudou a ter muito mais momentos de bem-estar e alívio emocional, e que esses momentos sejam muito mais duradouros. Tá? Então é isso que eu tenho para te dizer, caso você pense assim, né, tá, eu sei que eu não posso, né, não quero me autocriticar, mas e aí o que eu faço? É um caminho, eu quero ir, e eu quero te ajudar nesse caminho, né, para isso que eu tô fazendo todo esse trabalho. E quero aproveitar para trazer um outro exemplo prático que eu estou devendo para o pessoal que me acompanha no Instagram, inclusive, há tempos. Que é falar como eu fiz num dos aspectos da minha vida. Como a autocrítica me atrapalhava e como eu substituí essa autocrítica por autocompaixão, isso me ajudou a ter resultados melhores. Que foi na parte da prática dos exercícios físicos, que é uma coisa que eu luto há anos e que eu não conseguia me engajar. E aí vocês vão ver que em vários vídeos eu tô assim de top, né? É porque de manhã várias vezes eu já ponho a minha roupa de caminhada. E o que acontece? Eu passei muitos anos, quando eu tinha uns 19, 20 anos, eu era assim, super marombeira. Vivia na academia. E depois eu fui me desligando disso, e aí a minha mobilidade foi se deteriorando, né? Eu fui ganhando muito peso. O ganho de peso por si só não é um problema, mas no meu caso, o ganho de peso veio acompanhado de muita perda de mobilidade e de fôlego, enfim. E eu nunca conseguia retomar nenhuma prática física. Fiz várias, dança, yoga, caminhadas, e nunca consegui. E aí pensava, eu não tenho prazer com isso, não tenho dinheiro. Eu tentava e me sentia muito incapaz, fazia aplicativos era uma merda esse negócio. E aí uma das coisas que me ajudou muito foi tanto passar pelo processo de Mindful Eating, porque tem esse momento, mas principalmente de encontrar a autocompaixão e a TFC, e esse processo de trabalhar com a voz autocrítica. E eu fui entendendo as várias camadas disso. E fui trabalhando até que eu encontrei uma coisa que tem me servido até o momento, porque a gente muda, né? Então, o que aconteceu? Eu fui começando a ficar mais presente nas minhas práticas para entender o que estava acontecendo e por que era tão difícil. E aí eu percebi que existiam duas formas diferentes em que eu percebia o exercício físico. Uma era o meu corpo, ele não sentia aquilo como desagradável. Várias vezes que eu fazia, no final do exercício, eu sentia um relaxamento e um bem-estar físico. Só que os meus pensamentos me torturavam. E eu tinha associado exercícios físicos a várias coisas negativas ao longo da minha vida. E negativas sobre mim mesma a partir da autocrítica. Então, primeiro, o exercício físico era uma forma de punição. Eu precisava me exercitar, porque eu precisava ficar magra, né? Esse era o propósito do exercício. Então, era uma motivação a partir da autocrítica, né? E mesmo quando eu falava que era por saúde, essa voz ainda estava lá, ou então era uma voz que falava assim, porque você não é saudável, você tem que se exercitar, sua preguiçosa. Então, era uma sessão de tortura, sabe? Esses pensamentos estavam constantemente lá. Você tem que emagrecer, né? Olha essa barriga, e você tem que ter saúde, a sua saúde só se deteriora. E aí tinham outras camadas de mensagens, de pensamentos muito ruins que
estavam presentes, que tinham a ver com a minha história, com as aulas de educação física que eu odiava, aulas em grupo, gente, pra mim, ai, que horror que eram, nossa. As pessoas me verem me exercitando era muito horrível, porque eu me comparava, eu falava, olha só, eu tô aqui pagando mico, aí eu lembrava dos coleguinhas na escola, eles falavam que eu andava torto, que eu não conseguia andar em linha reta, andava pro alto, o medo que eu tinha da bola, tá vendo? Todo mundo, né, imaginava que as pessoas riam de mim, me achavam ridículos, nada disso estava acontecendo no presente, mas acontecia no meu pensamento, porque já tinha acontecido na minha história. E aí eu fui percebendo que era uma sessão de tortura, qualquer exercício físico que eu fizesse, né? E que mesmo que eu resistisse a isso por um tempo e ficasse na minha motivação, era uma motivação que vinha de uma autocrítica, mesmo que velada, que era assim, você tem que ter saúde, porque você não tem, né? Que mesmo quando falava coisas aparentemente gentis, falava num tom ríspido, porque a nossa voz interior ela tem um tom, tá? Então vamos ficar saudável, em vez de, né, olha, saúde, eu quero ficar saudável, né? Eu mereço ficar saudável, você tem que ficar saudável. E era um tom ríspido. E facilmente vinham gatilhos que acionavam o pior dessa voz. Facilmente, assim, sem eu nem perceber, e quando eu vi eu já estava lá. E eu não queria fazer isso comigo, né? Eu já estava estudando autocompaixão, foi isso que me levou a essa investigação, eu não queria fazer isso comigo. Mas eu fazia, sabe? Mas eu não conseguia evitar. E aí eu me sentia cada vez pior, porque eu fazia coisas diferentes e nada, eu não conseguia me engajar em nada. E aí eu tentava fazer por prazer e era ruim, eu tentava fazer por obrigação e era ruim. Eu tentei fazer HIIT, porque é rápido, então foi assim, 10 minutos de autotortura e acabou. Não funcionou, porque eu não tava, a autotortura estava tão intensa que nem 10 minutos dava. E não era a autotortura da força do exercício, não. Era do pensamento mesmo, que ficava intenso. Fiz práticas que tinham mais a ver com os meus valores, mas foi difícil me engajar. E aí eu decidi começar a fazer caminhadas, ouvindo videoaulas. Foi o primeiro momento. E fui observando. E aí eu percebi o quê? Que ouvir as videoaulas me motivava, videoaulas de psicologia ou de outros assuntos que eu estava. Primeiro, porque estudar era uma coisa que eu gosto, né? E eu moro hoje com meus pais idosos e 2 filhas pequenas ainda. Então eu não tenho muitos momentos de silêncio na casa. Nesse vídeo mesmo, talvez você já tenha ouvido várias coisas de fundo, porque tá todo mundo aqui. Então, assim, ok, isso era uma motivação, um espaço para ouvir as videoaulas. Interrompida pelas crianças, voltando. Então tinha esse espaço da videoaula, mas o que além de ser uma motivação, no que as videoaulas me ajudavam? O meu pensamento estava comprometido com outra coisa. Porque eu tinha entendido que eu não conseguia dialogar ainda diretamente com essa voz. Tamanha intensidade e força dessa autocrítica e dessas mensagens difíceis. Então eu pensei, não adianta eu ir para um diálogo direto, porque eu não me sinto forte, né? Então eu vou ouvir outra coisa, que o meu pensamento está comprometido com outra coisa. Eu brinco que é o oposto do mindfulness, né? Porque o mindfulness é você estar presente no que está acontecendo, e eu estava assim, vou fazer ausente e vou estar presente com outras formas, né? O meu pensamento não está implicado nisso, mas os meus músculos estão, minhas emoções de alguma forma também, tem algo que não está na consciência presente, mas que está tentando. E aí eu já tinha essa proposta de que à medida que aquilo fosse se tornando um hábito, eu ia experimentando flexibilizar esse lugar, né, dos pensamentos. E aí eu fui entendendo várias coisas. Primeiro que eu fui entendendo que eu amava caminhar e eu achei que eu odiava. Eu fui entendendo que pra mim estava sendo muito bom estar ao ar livre. Eu sou uma pessoa que gosta de estar na natureza. Estava sendo muito bom explorar a cidade. Nesse período de isolamento social era uma forma segura, porque eu estava em espaços abertos e caminhando com máscara e sem contato com ninguém.
que para mim fazia muito bem era um momento de higiene mental também. Tá sozinha. E aí as videoaulas foram perdendo sentido. Porque em vez de me ajudar, ela já estava me atrapalhando, porque eu queria, sabe, um momento de paz, e aí não queria que os meus pensamentos estivessem comprometidos. Aí eu fiz um primeiro teste, que era caminhar ouvindo música. Porque a música não comprometia tanto o meu pensamento, então eu tinha medo. Porque eu já tinha tentado ouvir música outras vezes, e aí os pensamentos vinham, né? Mas eu decidi assim, vou fazer o teste. Aí um pouquinho de videoaula, um pouquinho de música. Aí depois fui vendo que dava certo a música. Aí foi ficando só música. E aí teve momentos em que eu ia com fone de ouvido, mas não ouvia nada. Assim, eu sentia o vento, sentia o cheiro das folhas, sentia o meu coração acelerado. Eu descobri que era uma sensação muito boa pra mim, porque eu também tenho processo de ansiedade. E esse processo de sentir o coração acelerado, eu senti que era como um exercício, uma descarga, que me fazia muito bem. E aí isso foi um aspecto que foi mitigando e reduzindo muito essa voz autocrítica. E aí, ao mesmo tempo, meu corpo foi se fortalecendo também, né? Eu fui ficando com mais fôlego, com mais força nos músculos, e aí eu tinha menos motivos para me criticar.